Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Senhora da Luz. Eu sou o Diego. Eu sou o Padre Newton, salve Maria. Hoje a gente quer passar aqui, para deixar alguma mensagem, algum ponto, para meditação e para aprofundar também algum quesito da nossa fé, né, Padre? Sim. Então hoje a gente vai tratar sobre alguns aspectos acerca da liturgia da missa e essa sua correlação com o Natal. Certo, Padre? Certo. Como que funciona isso, essa dinâmica? Como é que a igreja trabalha essas questões? Primeiramente, nós somos todos herdeiros de um depósito da fé que nos vem sendo legado desde a era apostólica e com muitos elementos do próprio judaísmo, né? Onde temos nossas raízes. Então, conforme o próprio São Paulo dizia, todos os santos, aquilo que nós recebemos, nós transmitimos. Quer dizer que é um depósito da fé. E dentro desse depósito da fé, se for bem observado, uma das grandes maneiras pela quais o próprio cristianismo se expandiu de uma maneira muito grande, desde a era subapostólica, né, pós-apostólica, até os tempos de hoje, é pela liturgia, pelas celebrações. Liturgia é uma palavra que vem lá do tempo dos romanos, que quer dizer um serviço a favor do povo. É um serviço de alguém a favor do povo. Essa palavra, muito breve, entrou no culto romano e também no culto cristão, de tal forma que nós dizemos hoje que liturgia é uma ação de Cristo, desde o tempo dos apóstolos. Quando se fala de liturgia, nós estamos falando de uma ação de Jesus através da sua igreja, né? Através daqueles que foram enviados. Jesus escolheu 12 no meio de centenas de discípulos e discípulas. Esse fato dele escolher 12, e um dia ele disse para esses 12, já não vos chamo servo, vos chamo amigo, vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Os 12, aí ele chamou de apóstolo, apostelo, quer dizer, são os enviados. São aqueles enviados para cumprir uma missão. E ele disse, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei convosco até o fim. Então, nesses primeiros tempos, a igreja, ela nasceu como? De uma forma oral. Era aquilo que era transmitido, o que eu recebi vos transmito, era pregado. A igreja foi crescendo pela pregação apostólica. Não é pregação só como nós conhecemos hoje, da renovação, não. É a pregação de ensino, de formação, então era de ouvido. Muitos santos chegaram a dizer que a fé é pela pregação, é pelo ouvido. Dentro dessa tradição apostólica que foi criando-se com aquilo que Jesus entregou aos apóstolos, os apóstolos entregaram seus sucessores, e o próprio Espírito Santo de Deus foi tocando, iluminando a inteligência para compreender mais. Dentro dessa tradição apostólica, por exemplo, o primeiro livro que se tem notícia, o primeiro escrito do Novo Testamento é do ano 50 depois de Cristo. Então, assim, nós podemos dizer que o próprio Novo Testamento e a Bíblia, como nós temos no formato de hoje, ela foi gestada dentro da tradição apostólica. Então, foi todo esse mecanismo. Então, a liturgia foi muito usada. Os cristãos, a princípio, celebravam escondido nas catacumbas, e era algo muito rico, muito precioso. Então, essa ação de Cristo no meio dos povos se deu muito pela liturgia. E dentro da liturgia, com o tempo, a igreja foi percebendo, dentre todos os sinais que Jesus deixou, 7 que são os sacramentos. E desses 7 sacramentos, a Eucaristia, que é tida como fonte e ápice da vida cristã, a celebração da Eucaristia, a celebração da missa, junto àquilo que era pregado, anunciado pela palavra, na própria missa, que foi divulgando muito da preciosidade do cristianismo no meio dos povos. Hoje nos foge muita profundidade da liturgia, é uma ação de Cristo. Por exemplo, eu lembrava, por esses dias que nós somos às vésperas do Natal, que antigamente tinha a missa, por exemplo, a missa de Pio V, que foi celebrado o mesmo rito durante uns 1000 anos. Aí na década de 60, por volta de 69, mais ou menos, é que houve a missa nova de Paulo VI. Mas as duas mantêm algo que muita gente não percebe.
A missa de Pio V era celebrada de costas para o povo, chamada Versum Deum, voltado para Deus, é um diálogo com Deus. A missa nova é versus populo, voltado para o povo, porém, a missa toda continua sendo um diálogo com Deus. É algo que eu tenho que lembrar como padre. Preste atenção quando o padre celebra as orações dele. É que nós pensamos assim, que parece uma plateia, né? Que o padre está falando só com o povo. Isso corre o risco de distorcer a coisa toda. Aí o padre começa a mudar tudo que é para o povo. Presta atenção, estou falando com o povo. Não, o padre está falando com Deus, com o Pai. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós. Então, nas vezes que fala com o povo, são rápidas, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nas preces, na hora da homilia, estou me referindo ao povo. Em todos os outros momentos, sou eu presidindo em nome do povo e todos nós estamos voltados para Deus. Então, a missa guarda essa beleza, voltada para Deus. Por isso que tem um crucifixo lá para o povo e outro voltado para o padre. Isso nunca foi abolido. E a beleza da liturgia também, ela esconde, porque é a dimensão memorial, que eu também lembrava nesse tempo do Natal. Toda vez que nós celebramos, nós participamos de novo, mais uma vez, de um único evento fundante, que foi a paixão, morte de Cristo, também a ressurreição. Agora, daí a pouco, nós vamos celebrar o Natal. Então, nós vamos participar de novo do Natal do Senhor. E a frase usada na liturgia, 24 e 25 de dezembro, é: hoje vos nasceu um Salvador. Não é há 2000 anos vos nasceu um Salvador. Hoje, nós somos feitos participando de novo. É uma graça de Deus. Então, é sempre bom falar dessas coisas. Porque falando de liturgia, eu faço uma ponte com a fé. A carta a Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, fé, fundamento das coisas que se esperam, convicções acerca de realidades que não se veem. O Papa Bento XVI lembrou algo no pontificado dele, que pode ser traduzido também como substância das coisas que se esperam. Pode ser usada essa tradução, substância, para compreender. Quer dizer que pela fé, que é uma virtude sobrenatural, que é um assentimento da inteligência àquelas que são as verdades da fé, às vezes é uma evidência, é um próprio toque de Deus, né? Mas pela fé, nós já estamos voltados para as realidades últimas do ser humano. Porque toda vez que se come desse pão e se bebe desse cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo e fica esperando sua volta. A dizia o Bento XVI. Pela fé, nós já estamos não só voltados para as realidades últimas, que ainda não estão presentes, mas pela fé, nós já as tocamos. Nós já as temos. É a dimensão do já e ainda não. E a liturgia é isso. Nós celebramos a primeira vinda do Senhor, celebramos sua paixão, sua morte, participamos, aliás, tá? Participamos da ceia dele com seus apóstolos e enquanto nós esperamos sua vinda. Então essa é uma beleza. E isso preencheu a vida dos povos antigos. Foi assim que o cristianismo foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitos dizem que é porque o Constantino obrigou. Constantino deu um voto não, mas não foi só isso, foi ao contrário. Não foi o cristianismo que converteu, não foi o Constantino que converteu a igreja, foi a igreja que tocou o império e abalou o Império Romano. E foi pela força da pregação, pela força da liturgia, que foi crescendo, né? Verdade. E, padre, falando um pouquinho também mais, como a liturgia ela não é só palavras, né? Mas ela também são objetos visíveis. E esses objetos traduzem para nós em imagens aquilo que palavras nunca poderiam nos trazer o real significado disso, né? Sim. Quando se fala de liturgia, está implícito também, junto à questão do sacramento. A palavra usada
sacramentum quer dizer um instrumento. É uma palavra de contexto mais jurídico, quer dizer, sinais visíveis da graça de Deus, da presença de Deus que é invisível. Nós dizemos graça de Deus porque é uma palavra assim, sempre nos desafia, porque Deus não é energia, Ele é o Criador, a energia é criatura de Deus. Ele é o Espírito perfeitíssimo. Se a gente fosse colocar, por exemplo, em palavras, como que Deus age através do sacramento, dava umas 10 sumas teológicas, né? Então, haja sem tomar de Aquino para ler. Então, Mas é então, mais fácil a gente ver, né, padre, entender do que ler. Nos tempos antigos do cristianismo, usava-se a palavra mysterium. O mysterium, antes de sacramento. O mistério é um convite a entrar. Hoje, quando fala de mistério, a gente lembra logo de Sherlock Holmes, decifrar o mistério. Isso aí é que nós temos mania de empobrecer as palavras ao mesmo tempo. Porque ninguém estuda direito mais, não sabe o que é, e cada um vai falando a palavra que quer. Especialmente, né, botou um diploma da mão, mestre, doutor, sai falando significado de coisa, todo mundo compra o pacote sem saber. Mistério é algo que desafia. Quanto mais eu entro, mais eu percebo que eu desconheço. É um convite a entrar. É um maravilhamento, né? Era o mistério do batismo, o mistério da Eucaristia, quer dizer que eu vou entrar. Eis o mistério da fé. É para você entrar. Sacramentum vai na mesma direção, é um instrumento. De tal forma que na teologia nós dizemos assim, que o Verbo encarnado, que é o próprio Deus, com o Pai e o Espírito Santo, é um sacramento de Deus. Quer dizer, é uma ação de Deus. O próprio Espírito Santo também é uma ação. A igreja é um sacramento de Deus, um sacramento de Cristo. Quer dizer que é um instrumento da ação dele. E os 7 sacramentos são 7 sinais. Eles tocam todos os sentidos. Nós falamos da missa, por exemplo. Existem palavras, existem objetos, símbolos, o cheiro do incenso, o cheiro do incenso, da Eucaristia, toca todos os sentidos. Através de sinais visíveis acontece a graça de Deus, que é invisível. Na missa, por exemplo, um termo usado na teologia, na liturgia, é in persona Christi. É o sacerdote, o padre age na pessoa de Cristo. Nós somos só instrumentos da ação de Deus, né? Estamos lá na pessoa de Cristo, porque Ele mesmo que preside, né? Tem uma oração eucarística que tem um prefácio belo, eu não vou lembrar, do tempo da Quaresma. Ao mesmo tempo ele é sacerdote, altar e cordeiro. Jesus é sacerdote, olha só. Ele é o sacerdote, ele é o altar, onde é oferecido o sacrifício, ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, e ele mesmo é o sacrifício oferecido. Isso é só Cristo. Por isso que se diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Então são esses sinais que se realizam. É por isso que, como lembrava Santo Tomás, né? Assim como no Calvário se escondia a sua divindade, também ali na missa se esconde toda a riqueza de tudo que acontece. O Chesterton também dizia, né, acerca dessa questão do mistério, né, do sacramento, que é como o sol. O olho humano não consegue ver o sol diretamente, mas a gente sabe que pelo sol todas as coisas são iluminadas, por ele a gente consegue ver claramente. E se não tiver sol não há vida, né? Então é uma analogia bem interessante, né? E também a questão do Natal, né, que nos traz também essa questão da liturgia, que é o ápice do próprio sacrifício, né, que é o amor. Né, no Natal é o perdão, é o nascimento, é a nova luz, né, que vai revigorar toda a nossa vida, né? E é interessante, como eu comecei a falar, porque é uma coisa tão simples que pode... Olha só, eu dizia que a missa, nós padres e todo o povo estão falando com Deus. Olha que interessante. A missa de Pio V foi celebrada há 1000 anos, gente. 1000 anos não é 1000 dias. A nossa missa nova tem o quê? Não chega a 60 anos. Só para vocês terem ideia, não chega a 60 anos esse rito que nós celebramos, que traz a sua beleza. Porém, pensa bem, na missa antiga, você não tinha dúvidas que estava falando com Deus. O padre estava de costas para o povo, virado para a cruz o tempo todo. A maioria das orações eram feitas em voz baixa, que eu estudo muito esse rito, né? Os em voz baixa. O que o povo fazia? Eles acompanhavam em silêncio.
que eles também estavam voltados para Deus. É um tipo de celebração que te prende. Te prende, né? Tá. Na missa nova, corre-se o risco de esquecer que todos estão falando com Deus e fala assim, eu estou falando com o povo. Aí começa. Nossa, mas estou falando muito mal com o povo, eu tenho que mexer isso aqui para ficar mais alegre, mais feliz, para comunicar mais. Por isso que tem esse monte de mudança, esse monte de coisa de porcaria que está julgando a missa, porque o padre está falando com o povo. E ele está comunicando mal. Eu não estou falando com o povo. Estou falando com Deus. Sim. Existe o momento da homilia, existem os momentos. Na missa antiga, o padre se voltava assim brevemente para o povo, Dominus vobis, et cum spiritu tuo, voltava. Fazia uma homilia. Detalhe, ele mesmo que lia. Tanto a leitura, como a epístola, como o salmo, como o evangelho. Chatura, egoísmo? Não. Ele está lá presidindo em nome do povo. E aí? Então, um certo espírito do modernismo tocou a vida da igreja e é necessário ter esse cuidado. De quando você participar da Santa Missa, você está lá falando com Deus. Uhum. O padre está em seu nome. Por isso que, na hora do ofertório, ninguém presta atenção. Olha o que naquela oração. O padre se volta, né, diz para o povo, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que responde? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Que mãos? As do sacerdote que está lá. O povo diz, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aí o padre faz sozinho a oração. Ali é o momento supremo de falar com o Pai. Preste atenção na oração eucarística. Eu estou falando com o Pai. Eu estou oferecendo, lembra que eu falei, sacerdote, altar e cordeiro. Jesus se oferece como sacerdote sobre o altar que é Ele mesmo e a própria cruz. E Ele oferece a Ele mesmo como sacrifício ao Pai. Então ali está acontecendo o único e eterno sacrifício. Amém. Né? Não pode esquecer isso, senão a gente deturpa tudo. Esvazia o próprio sacramento. Não entende por que existem aqueles sinais. E fica nessa conversa, né? Quando que a igreja vai mudar esse discurso? Como que a igreja vai mudar isso? Quer uma resposta na lata? Nunca. Porque o dia que ela mudar, ela deixa de ser igreja e vai virar como... Ninguém lembra disso, né? Vocês adoram mencionar um monte de coisa que o Papa Francisco fala, mas e no princípio do pontificado dele? Não faça da igreja uma ONG, não faça da igreja um partido político, não faça da igreja uma associação, porque é um grupo de pessoas que fez uma experiência com Cristo. Mas isso aí é outro nível. Uhum. E segundo, ele disse, a fumaça de Satanás adentrou a igreja. Ele disse lá no princípio. Só que a gente sabe que nós sabemos como é difícil essa conjuntura atual, né? Você olha aí para ideologias, políticas, etc, etc. Nós não sabemos a dimensão toda. E pecamos muitas vezes por falta de conhecimento, que é uma intenção nossa aqui, né? Conhecer Mais para uma nós. vez, o que nós recebemos, nós transmitimos. Quando aconteceu o Concílio Vaticano II, que deu uma grande virada, a intenção do Papa João XXIII era o quê? Ele já estava percebendo que a educação já estava péssima, que aquele grupo de pessoas, as pessoas já não entendiam a profundidade da linguagem. Ele queria mudar, mexer na formulação, na maneira de transmitir. Trouxe coisas boas e muitos desafios. Ninguém imagina quantos. Mas então, até hoje nós transmitimos as mesmas verdades. As mesmas verdades. E assim, eu disse que nós temos uma raiz no judaísmo lá no princípio. Jerusalém, durante muitos séculos, foi conhecida porque era uma escola de formação de consciência, considerada a única no mundo. Na época que estava lá o templo, e pouco depois do templo, ficou mais forte ainda com os fariseus, nas sinagogas. Eram procurados esses homens, porque era um fermento de consciência, de verdade, de caráter e de política impressionante. Vocês querem ter uma ideia? Existe a tradição oral judaica que hoje está escrita.
Busca para você ver. Lá, por exemplo, os Talmudes da Babilônia, tem dois, Talmud da Babilônia e Talmud de Jerusalém. O Talmud da Babilônia são as verdades que eles creem, organizadas de uma forma lógica impressionante. Nós não damos conta de ler. Se você pega um texto lá, você já vai ficar de cabelo em pé. E era coisa de criança. Não foi à toa que no ano 70 o Império Romano devastou esse lugar. E até hoje, assim, eles mantêm esse mistério, mas é um povo muito perseguido. E nós cristãos, mais ainda, a verdade é encarnada, é o próprio Cristo. Então a igreja é muito perseguida por isso. É difícil manipular o povo onde a igreja está, de verdade, onde ela forma, onde ela educa, onde ela ensina. O povo não é manipulado muito fácil. Né? Justamente. Acho que é isso, né? Bela Isso. formação. O senhor trouxe alguns livrinhos aí que o senhor quer falar pro povo tem também? uns livros, famosos livros de bolso, né? Um deles nós temos aqui, O Temperamento que Deus lhe deu. É um livro bem interessante porque esses autores, né? Art e Lahane. Lahane Bennett. Isso. Esses autores têm uma experiência em atendimento, entender casais, e eles falam de uma maneira mais compreensível a nós sobre os temperamentos, que é um conhecimento que remonta lá aos gregos, né? Praticamente 500 anos antes de Cristo. Um conhecimento, né, de nós mesmos. O livro aqui que lembra que Santa Teresa de Ávila diz que o autoconhecimento é uma virtude que nunca deve ser negligenciada. E eles, além disso, a contribuição é o que nós podemos fazer, como usar, ou curar, ou equilibrar o nosso temperamento, lidar com ele, para alcançar a santidade, que é o objetivo da nossa vida. Então, você não vai achar esse livro aqui em qualquer canto, não, tá? Olha lá, olha Belo Horizonte se você achar. Tá? Só na loja Senhora da Luz. Senhora da Luz, tá? Esse aqui, vocês já nos viram falar muitas vezes, A Sertiande, A Vida Intelectual. Você tem que saber finalmente o que é isso. Lembra que eu falei, tá? O ensino nosso está muito ruim, gente. Eu brinquei aqui com o português. Nosso português está uma tragédia. Ela não sabe de nada. Então, esse livro ensina o que é a vida intelectual. E tem live também sobre o livro no nosso canal. Essa dimensão da vida intelectual não é só para uns e outros. Uns têm uma aptidão, um talento maior para se aprofundar mais. É para todos. O ser humano, acho que foi Aristóteles, o ser humano tem um apetite natural para o conhecimento. Olha as crianças pequenas, os bebês, para você ver. Quando começa a ter consciência, quer pegar tudo, ver tudo. Pois é. Então esse livro aqui é um fantástico, né? É um guia, ele ensina o que se trata da vida intelectual, como aprofundar, né? Excelente. Também não acha em toda qualquer livraria, não. Justamente. Esse aqui é do Joseph Tissot. A arte de aproveitar suas próprias faltas. Esse aqui bebe na escola espiritual de São Francisco de Sales. Como lidar com a própria culpa, com a própria falta, né? O desejo, a vontade de Deus, não é que nós fiquemos presos nas nossas culpas, como se estivéssemos num pulso fundo entrando em depressão, mas que aprenda com elas. Como que eu aprendo? Com as próprias faltas, com a própria culpa, em vez de se deixar consumir por elas. Está aqui. E São Francisco de Sales, né, tem uma maneira muito dócil. Uma das obras dele é Filoteia. Não é? Ele fala para as almas que desejam ser amigas de Deus. Então, livro excelente também. Esse aqui é Dom Chateau, né? Francês. A Alma de Todo Apostolado. Esse também é um livro imperdível. A palavra apostolado já ele diz, né? Apostelo, aquele que é enviado. Ele vai dizer essencial à vida do cristão, um apostolado. Falar de Cristo, né? Encarnar essa mensagem de Cristo. Era livro de cabeceira do Papa São Pio X. Isso. Todo dia ele lia um pedacinho dele, pra você ter ideia. É um livro extraordinário, que nós recomendamos muito, muito, muito. Especialmente, como eu disse, que nós estamos numa época péssima de informação, tá? Há muita manipulação, há muita mentira. Você tem que sair dessa lama da mentira, das ideologias. Para isso, você precisa
conhecer, né? Justamente. E esse aí, né, padre? O mais novo livrão que nós temos. Isso, o tomismo e as ideologias modernas. Ó, Padre Leonel Franca, é jesuíta, né? Jesuíta. Companhia de Jesus, tomista, conhecedor profundo da filosofia e teologia. Aliás, da filosofia é um dos gigantes que nós temos, né? Maneira de escrever, a precisão. Esse livro aqui, ele mostra algo que nós perdemos. É interessante que quando se fala de ideologia, eu confesso para vocês que eu mesmo era desse jeito. Fala de ideologia, você nem sabe o que está falando, porque não tem um parâmetro. Você não tem algo diferente. Para você é normal. Se eu falar com você, por exemplo, comunismo ortodoxo, positivismo, modernismo, o ateísmo materialista, que é o que ele chama as ideologias modernas, para você é normal. Você não tem uma referência. Agora aqui ele fala do tomismo, que é também uma releitura, um aperfeiçoamento das próprias filosofias gregas, a visão da verdade, a visão do mundo, da realidade. Essas ideologias não trabalham com a realidade nenhuma. Né? Então, este livro aqui, ele te permite começar a vislumbrar as coisas. É um livro mais exigente. Mas mesmo para o Leonel Franca, alguns textos que eu estive olhando assim, está de uma maneira bem compreensível. O que diz o Muito tomismo bom. mesmo? Eu garanto para você que te falaram um monte de asneira, não foi? Uhum. Não, isso é da Idade Média, isso já foi superado, tem muita coisa nova hoje. Pega lá Marilena Chauí e não sei quem, não pega não, tá? Eu tô brincando. Coisa antiga, não vai nessa não. Também você não vai ver em qualquer livraria não, né? Sete Lagoas e Belo Horizonte, então o tomismo e as ideologias modernas. Do padre Leonel Franca. É assunto de interesse de quê? De todo mundo. Nós precisamos nos localizar e deixar de ser manipulados. Antigamente, na minha escola, tinha a impressão vaquinha de presépio, né? Você pega e coloca assim, anda o presépio todo, do jeito que você quiser. Nós não nascemos para ser isso, não. Né? E temos também o nosso terço da Nossa Senhora da Luz, feito aqui no Ateliê São José. Você pode adquirir o seu. A oração do Santo Terço é um pedido, né, Pai, da Nossa Senhora, insistentemente para que rezemos todos os dias, certo? Para o triunfo do Imaculado Coração e do Sagrado Coração. Temos também um roteiro, no melhor estilo inaciano do nosso querido Padre Nilton, para fazermos uma boa confissão e retirarmos deste sacramento, né, o melhor dele, né, para as nossas vidas. Temos também o CD do Padre Nilton rezando o Santo Rosário. Você pode escutar aí no seu carro, na sua casa, né, durante as suas tarefas e tudo. E já ir rezando e meditando e contemplando os mistérios do Santo Rosário também. E temos também a nossa novena de Nossa Senhora da Luz. A festa está chegando, né, Padre? Você que tem testemunho já pode enviar, caso queira e tudo. E você que não conhece a Nossa Senhora da Luz e está precisando de alguma graça, de algum auxílio, né? Reze com fé e tudo, que com certeza a Nossa Senhora da Luz vai te falar, vai dissipar toda a treva da sua vida. Adquira já a sua, certo? E também temos a nossa tradicional imagem de São José. Lembrando que o Papa consagrou esse novo ano litúrgico a São José. Então adquira a sua imagem, lembrando que o Papa disse que todos os dias se fizer uma indulgência, se rezar para São José, né, e na intenção do Santo Padre, já se ganha uma indulgência parcial ou plenária, a depender, né, de todo o nível das suas orações. Então adquira já a sua, seja esse devoto, e vamos junto com São José nesse exemplo de virilidade, de fortaleza nesse mundo que padece, né, de estar muito fraco, caído sem Deus, né, Padre? Sim. Então, para finalizar, Padre, nos conceda uma bênção aí, e que todas essas verdades, essas palavras, né, possam cair na terra boa do nosso coração e gerem muitos frutos a Deus, Pai. O nosso objetivo é fazer Jesus ser conhecido e amado, é levar a conhecer a verdade. Nós estamos de tal forma mergulhados no Brasil num praxismo, que também tem a sua vertente bem ideológica, né? Eu vejo um monte de gente, tem que ser prático fazer o quê? Eu vi, inclusive, um comentário do Olavo de Carvalho, que eu achei interessante. Olha, verdade, o livro não mata a fome, né? Uma série de coisas, mas livro, ele satisfaz a alma, satisfaz os sonhos. E o conhecimento dá uma possibilidade, um poder. Né? Enquanto nós estivermos desse jeito aí, em vez de ensinar a pescar, só dar o peixe, isso não vai acabar nunca. Então nós queremos fazer Jesus conhecido e amado,
coisas que extrapolam a própria possibilidade das nossas paróquias. Na paróquia, você sabe, é um corre-corre, por isso nós buscamos uma ajuda, sempre a força do centro de Nossa Senhora da Luz aqui, para isso, para formar coisas que é onde nós não conseguimos, às vezes, alcançar. Então, que é Nossa Senhora, e o desejo de Nossa Senhora da Luz desde o início do século XV, fazer meu filho conhecido e amado. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.